Conforme nossa promessa no vídeo anterior, hoje nós vamos dar início à série sobre os dons ministeriais, desta feita, iniciando com o dom do apóstolo, que muitas vezes é usado, essa nomenclatura, esse título é usado de forma irreverente. O corpo de Cristo precisa do apóstolo. O apóstolo não morreu, não desapareceu. Até porque o apóstolo Paulo, quando ele escreveu a sua carta aos Efésios, ele disse: até que todos cheguemos à plenitude. Ele mencionou todos os dons ministeriais como um instrumento de crescimento e edificação da igreja. Nós reconhecemos, todos reconhecem, que a igreja ainda não foi plenamente edificada. Então, por que descartar alguns dons se a igreja precisa deles? Consequentemente, a conclusão é: o apóstolo, assim como os demais dons ministeriais, devem continuar sendo prestigiados e usados na igreja dos nossos dias. O que significa apóstolo? Esta palavra tem sinônimos, como por exemplo, você está muito mais acostumado com a palavra missionário. Essa palavra é a mesma palavra que identifica o dom ou chamado apostólico. Outra palavra que também encontramos para designar esse dom ministerial é enviado. Tanto faz apóstolo como enviado ou simplesmente como missionário. As três palavras têm significado idêntico, especialmente o significado teológico. Agora, o que caracteriza a profissão, o ofício ministerial do apóstolo? Todos os dons ministeriais, todos eles recebem equipamentos de Cristo. E Cristo foi chamado, foi aquele que exerceu plenamente todos os dons ministeriais. Ele, inclusive, é chamado nas Escrituras de o superapóstolo. Jesus era um apóstolo, mas também era pastor. Ele diz: eu sou o bom pastor. Mas também era evangelista e também era profeta, não é? Então, indistintamente, a ele cabiam como uma luva todas as características de todos os dons. Mas conosco não é assim que acontece. Nós vimos, por exemplo, que no máximo eu encontro um exemplo bíblico que é o do apóstolo Paulo, que é um dos apóstolos mais conhecidos. Ele era profeta, mas também era mestre e, portanto, ele, com o dom ou com o chamado apostólico, ele já tinha 3 chamados. É um exemplo clássico de como é possível se exercer mais de um ofício ministerial. Paulo era um desses, Barnabé era outro, Filipe era outro. Ele começou como diácono, mas foi galgando posições dentro do cenário cristão da igreja primitiva. Vamos falar então sobre o apóstolo. Quais são as características? O apóstolo ele deve ser alguém que tenha um conhecimento profundo das Escrituras. Mas não é um conhecimento apenas intelectual. Ele precisa ter o discernimento, e eu digo discernimento aqui para diferenciar de sabedoria. Discernimento e sabedoria são coisas diferentes. O apóstolo precisa ter o discernimento, precisa ter a revelação. Esta palavra talvez seja a mais conhecida e mais adequada. Então, para ser um apóstolo, para exercer o ofício apostólico, o crente, homem ou mulher de Deus, precisa estar enquadrado principalmente nesta habilidade sobrenatural. O equipamento recebido do Senhor Jesus para o apóstolo é um equipamento de natureza espiritual. É claro que as habilidades intelectuais, culturais, religiosas, enfim, as demais ferramentas que um homem qualquer pode ter são utilíssimas para o desenvolvimento, para o desempenho desta profissão. É preciso saber usar tudo, mas sobretudo que tenha revelação. Por quê? Porque é o apóstolo. Eu sempre tenho dito aos meus interlocutores que o apóstolo é aquele que tira leite de pedra. Isso é uma expressão muito conhecida, muito corriqueira, principalmente aqui no Brasil. Tirar leite de pedra é algo improvável, mas o apóstolo
ele é equipado para fazer o Evangelho florescer aonde as dificuldades e os anteparos são os mais difíceis. Portanto, graças a Deus pelos apóstolos, porque eles têm disposição para superar as dificuldades, implantar igrejas e, uma coisa importante, lançar os fundamentos. Uma das coisas que nós, evidentemente, encontramos, uma das dificuldades que encontramos na Igreja do Senhor Jesus, na igreja local, falando da igreja local, é a ausência de fundamentos. Ou seja, muitos líderes não têm dado importância a este trabalho de edificação da igreja, que é o lançamento dos fundamentos. Portanto, o apóstolo é esta pessoa, é este alguém que é equipado pelo Senhor Jesus para trazer revelação para o corpo de Cristo. Se a igreja não dispõe de um apóstolo, ela vai sofrer, porque vai sobrecarregar o pastor local, que vai fazer com que ele também, além de apacentar o rebanho, ele tenha que ter a habilidade, muitas vezes dada pelo próprio Senhor Jesus, para lançar esses fundamentos. Bem-aventurado é o rebanho, é a igreja que tem esta visão ampliada do ofício, dos ofícios apostólicos, de todos os ofícios trabalhando juntos. Não deve haver ciúme, por exemplo, entre um pastor e um mestre, um apóstolo ou um outro oficial. Pelo contrário, o pastor deve ter a habilidade dada pelo Senhor para conviver com estes outros ofícios e tirar proveito do seu trabalho, das suas habilidades para fazer crescer o corpo de Cristo. Muitas vezes, congregações levam anos para crescer. Torna difícil o trabalho pastoral porque essas pessoas não são usadas. Muitas vezes, a própria pessoa tem um chamado de evangelista, por exemplo, mas não se vê como evangelista, quando na verdade o Senhor Jesus o vê como evangelista. Ora, o evangelista, nós vamos falar sobre isso mais tarde, em outro vídeo, e você vai ver que o evangelista tem habilidades que o pastor não tem, mas ele nunca seria um pastor, porque a congregação sofreria das limitações que este homem ou esta mulher possui. O apóstolo, ele tem esta habilidade de servir como ponta de lança, aonde o evangelho não chegou. O primeiro a chegar deve ser o apóstolo, aquele que lança os fundamentos, aquele que vai aonde os outros não têm coragem de ir, ou não tem perspectiva, não vê a obra do Senhor avançando ali. O maior exemplo apostólico das Escrituras é o apóstolo Paulo, sem dúvida alguma, e nas suas constantes viagens missionárias ou viagens apostólicas, ele muitas vezes se demorava em lugares porque havia uma deficiência, um déficit de revelação, de conhecimento. E ele ali fundava uma igreja, mas antes de ir embora, ele ficava o tempo necessário para que aquela igreja florescesse, crescesse, desse frutos e os resultados pudessem ser contabilizados. Por exemplo, ele ficou numa cidade chamada Éfeso, exatamente para onde ele escreveu, a quem ele escreveu a carta aos Efésios, e lá ele permaneceu por mais de 2 anos. Por quê? Porque as necessidades do povo de Éfeso, dos crentes daquela igreja, eram muito grandes. E ele pretendeu e conseguiu realmente edificar ali uma igreja com contingente de membros capazes de se defender, por exemplo, contra os lobos vorazes de que ele fala em outra ocasião. Portanto, uma igreja preparada para crescer, uma igreja preparada para se defender contra heresias, contra doutrinas erradas, contra desvios, etc. Dentre outras qualificações que o apóstolo deve ter, eu quero destacar estas, para que você saiba e possa louvar a Deus pela existência deste dom ministerial. É um dom
que vai fazer a Igreja do Senhor Jesus começar com os seus fundamentos. Portanto, seja abençoado na prática da palavra e lembre-se o que diz o profeta Oséias. Oséias 4:6, ele revela: o meu povo está sendo destruído por lhe faltar o conhecimento. Falando em profeta, este é o próximo vídeo que nós vamos divulgar para você.